Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente, né? Bem-vindos de volta. Nossa aula de número 3 do projetinho que a gente está fazendo aqui, do Fábrica, né? Nosso controle de contas, né? Vamos continuar o projeto que a gente ainda estava fazendo, né? Nosso front-end. Vamos dar uma olhadinha no código como é que tá. Então, um npm run serve aqui para ver em que pé que está o nosso projeto. Vai executar aqui. Beleza. Vou carregar aqui. Beleza, então nosso componente home está vazio por enquanto, né? Só tem esse título aqui. Contas está aqui, usuários a gente conseguiu cadastrar, está funcionando já, né? E relatórios. Então, vamos para a parte mais importante primeiro, que é a parte de contas, né? Onde a gente vai fazer os cadastros das contas, perdão, né? E essa conta pode ser uma conta de entrada ou saída, né? De receita ou de despesa, tá? E aí a gente pode depois fazer o balanço entre o que entrou e o que saiu, né? Então, para isso, vamos voltar para o nosso código aqui, né? E abrir o nosso componente de contas, tá? Por enquanto ele só tem aqui, né, a div e o H1. A gente vai fazer igual a gente fez aqui também, né? Mantém a div como componente raiz e a gente tira o H1 aqui para dar início à construção da nossa tela de contas, tá? Então, para isso a gente vai começar planejando, né? Vou colocar aqui na nossa lousa para a gente ver, né? Então, vamos iniciar aqui desenhando o que a gente pretende fazer na nossa estrutura de contas. Aqui, vou ligar esse ponto para cá. Beleza? Nossa tela de contas, né? Lembrando que essa é só a parte do main, né? Ou seja, só a parte inicial mesmo, a parte do principal, perdão, né? A parte onde está o conteúdo, né? Então eu estou deixando de fora todo o frame, né? O nosso drawer menu, nosso footer, o nosso toolbar em cima, né? E deixando só a parte principal. Bom, aqui a gente pode manter, né, a mesma estrutura que a gente fez no caso dos usuários, né? Deixa eu colocar aqui, no caso dos usuários, vocês estão vendo aqui, né? A gente tem um botão de novo usuário e o cadastro abre, né, para que a gente cadastre um novo usuário. A gente pode fazer da mesma forma, né, com a questão das contas. As contas, a gente mostra uma lista das contas que estão cadastradas, né? A gente pode até utilizar, nesse caso a gente não tem ações nem nada, né? Então a gente pode utilizar uma estrutura com busca, né? Alguma coisa assim para eu quero buscar as contas assim, assado, né? Então a gente pode trabalhar ou pode fazer um filtro também, vamos decidindo no caminho, né? A estrutura pode ser a mesma, tá? Só que agora na parte de contas. Beleza? Então vamos voltar aqui para a nossa tela de desenho e vamos pensar o seguinte. Com o meu cadastro aberto, né? Eu vou desenhar o meu cadastro aberto aqui. A gente pode centralizar ele como a gente fez no outro, né? Posso manter ele aqui por enquanto, né? Aqui, beleza. E aí a gente tem o quê? O que eu preciso ter no meu cadastro de contas? Bom, preciso primeiro indicar da onde que ela veio, né? Então vamos criar um campinho aqui para indicar. A gente pode nomear e depois dar um detalhe dela, né? Por exemplo, ou pode colocar uma descrição, né, do que foi essa compra, né? Ou essa venda, né? Essa entrada ou essa saída, né?
Então vamos colocar aqui esse primeiro cara aqui como podemos colocar aqui como uma descrição, né? Então vou ter a opção aqui, ó, descrição. O cara pode colocar um texto, né, onde ele vai colocar. Na verdade é só um nome, né, para eu saber sobre do que é. Depois a gente pode colocar uma área de observações, né, para ele fazer mais detalhado, dependendo se precisar de alguma coisa, né. Que mais? A gente tem aqui um detalhe, né, para indicar se ele é detalhe, o tipo, né. A gente pode indicar o tipo. Esse tipo a gente coloca ele como um drop down aqui, né? Porque esse tipo pode ser tanto receita, né, quanto despesa, tá? Então eu deixo ele como uma setinha aqui, porque você clica, ele abre aqui a opção, né, receita ou despesa, né? Então eu coloquei a descrição, se é receita, se é despesa, e aqui do lado a gente põe o valor, né? O valor. Então vou colocar aqui valor, né? Depois a gente organiza, né? Centraliza, define os tamanhos, né? Mas aqui a gente está definindo mais ou menos o posicionamento, né? E aqui embaixo a gente pode colocar uma descrição, né? Uma descrição, umas observações aqui. Pode até manter uma caixa maior ocupando 2 espaços aqui, né? Para o cara, às vezes ele quer escrever do que é, ou, né, qualquer observação sobre, né, e aí ele define ali nesse campo aqui. Então, vai dizer, por exemplo, esse aqui eu gasto com, sei lá, com imposto, né? Isso é uma despesa, né? Então ele vai colocar uma despesa, o valor, e vai colocar a observação, valor de imposto referente a isso ou aquilo, tal, vai detalhar, né? E aí aqui embaixo a gente pode fazer aqui, né? Ou aqui no cantinho a gente pode fazer, ou põe embaixo também, né? A gente não precisa ser exatamente isso aqui, só estamos utilizando como referência, né? E aqui uma opção para salvar. Salvar. Beleza? Aí o botão de cancelar também a gente pode fazer do lado aqui, né? E aí aqui embaixo a listagem. Na listagem, né, vou até fazer o desenho aqui para a gente ter uma noção de como que vai ficar, né? Na listagem, vocês percebem que eu não consigo desenhar nem com as linhas pré-feitas aqui, né? Beleza? A intenção não é essa, né? Então, deixa assim. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente está nessa parte aqui de listagem. Eu não preciso colocar todas as informações de cada entrada, né, das minhas contas. Eu só preciso colocar as principais. E aí eu posso ter uma opção de detalhe, onde eu consigo visualizar todas as informações referentes, né, a essa conta, tá? Então eu posso colocar a descrição, que é uma coisa importante, né, eu saber exatamente do que é, né? Se o valor dela, posso colocar aqui. Coloco se ela é uma receita ou uma despesa, né? E aí aqui a área de ações. Depois a gente organiza, tá? Então, ó, vou indicar aqui a descrição. Vou indicar o valor, né? Ou posso colocar o valor por último, né, para ficar a linha ficar mais próxima da lateral direita aqui. Então vou colocar aqui, ó, se ela é o tipo, né, se é uma receita ou se é uma despesa, o valor, né? E aí aqui do lado eu tenho a lupinha, né, minha lupinha para ver os detalhes, né, para ver os detalhes. Eu não vou talvez eu possa colocar um botão para inativar aqui, né? Um botão para ativar ou inativar, mas geralmente quando você lançou,
você pode cancelar de repente aquela receita ou despesa eu coloquei errado e tal. Então de repente a gente pode como essa receita ou essa despesa é feita, cadastrada pelo próprio usuário aqui, né? Então ele pode cancelar essa receita ou essa despesa, né? É ele que está controlando, né? Então não tem necessidade de eu ativar ou inativar porque ela não vem de outro lugar. Eu posso realmente deletar, eu cadastrei errado e vou cancelar. Então para não ficar aquele lixo lá, vou dar a opção dele deletar a minha receita, né? Isso aqui é para ser uma lixeirinha, tá? Então vocês já viram que desenho não é o meu forte, mas tudo bem. Vamos pensar aqui, será que a gente precisa de uma edição? Né? Às vezes o cara colocou alguma coisa, quer mudar o valor, né? Vamos pensar, talvez, vamos deixar só o deletar por enquanto, né? Porque o editar a gente já viu como é que faz e aqui ele consegue deletar e cadastrar um novo, né? Mas a edição é da mesma forma também. A gente já tem um exemplo lá. Se a gente chegar no meio do caminho e perceber que de repente seria melhor a gente ter essa opção aí, né? A gente coloca lá, tá? Por enquanto a gente mantém só o detalhe, né? Onde eu abro uma janelinha mostrando todas as informações daquela conta, né? E a opção de eu deletar aquele cara. E aí aqui embaixo, pessoal, a gente vai fazer na parte do rodapé aqui, ó, um total, tá? Então eu posso colocar aqui o valor total, ou coloco ele aqui na esquerda, ó, total, né? E aí coloco ele aqui, sei lá, na direita, ou posso colocar ele junto também, né? Vamos colocar todo mundo junto aqui, ó. Total, né? E aí coloco o valor em reais, que nada mais é do que a soma dessa coluna de valores aqui, né? Claro, somando as receitas e subtraindo as despesas, né? Para a gente ter um balanço ali, beleza? Depois na área de relatório a gente pode mostrar o quanto ele gastou e quanto entrou e quanto saiu, né? E visualizar esses outros detalhes aí. Por enquanto aqui é só ver o total, né? O balanço geral dele ali. Geral, né? Por enquanto a gente não fez nenhum filtro, então esse cara aqui a gente pode manter assim. Depois a gente pensa se a gente precisa realmente fazer um filtro separado e tal para ver esses caras, porque afinal de contas vai ter o relatório, né? Beleza, então pensando nisso, a gente volta lá para o nosso código, né? O nosso Visual Studio aqui, né? E vamos começar a criar este cara, né? Então eu vou abrir aqui o meu Vuetify, né? Para a gente usar ele de base, né? E aí no Vuetify eu venho aqui e vou utilizando as partes que a gente precisa. Então aqui quando eu cliquei contas, ele vai carregar para mim do mesmo formato, né? Então vamos começar criando aqui o nosso formulário, né? Então vou colocar aqui, ó, formulário, né? E vou deixar ele em comentário só para a gente saber que nosso formulário começa aqui, tá? E aí a gente vai construir o formulário baseado no mesmo formato que a gente fez nos usuários, né? Então eu posso até pegar a mesma estrutura dele aqui, né? E ir adaptando, né? Então a gente pode reaproveitar esses caras aqui, ativar e inativar, ou pode fazer do zero também, não tem problema. Esses caras aqui são bem simples, né? E beleza, então vou começar aqui criando o meu card, né? Então vou criar um vcard, né? Beleza, esse card do formulário. Então aqui eu vou começar pelo formulário também, né? Lá no caso dos usuários eu fiz também começando pela listagem, né? Fiz a listagem lá e tal. Também exibi a listagem, fiz a parte do cadastro depois, mas aqui tanto faz, a gente já viu todos os casos, né? E nesse caso eu posso até utilizar a mesma regra aqui, ó, utilizando o botão também, né? Para a gente manter o mesmo formato, né?
que tem o botãozinho de mostrar o formulário e tal, né? Então eu vou abrir, tem um botão aqui, tem um container que abre aqui, faltou fechar, né? E faltou fechar o card também. Beleza. Eu não tenho ainda esse mostrar form, né? Então eu vou colocar ele aqui embaixo, né? Vou criar meu data aqui, né? Aqui no caso a gente fez um data simples, né? Com a função do objeto aqui. Aqui essa versão é gerada pela extensão, né? A minha extensão do view aqui. Na verdade, ele faz esse uso do return, né? Que ele é o que a gente deve utilizar geralmente quando esse cara é interno, né? Por quê? Porque se for um componente interno, ele precisa devolver a esse objeto do data para que ele seja visível fora também. Então, ele cria com esse formato do return. Tá? Então, se você quiser que ele funcione dentro como um componente interno, você vai precisar utilizar ele dessa forma aqui, utilizando o return. Tá? Mas o formato interno é o mesmo, né? Então, eu venho aqui, cria minha função, mostrar form, né? E esse cara começa como false. Né? Beleza. Salvei aqui, vamos ver como é que tá aqui. Aqui, beleza. Contas, ainda não está exibindo, né? Eu estou rodando a aplicação, Vamos ver se deu algum problema aqui. Contas, claro que não está exibindo porque ele começa como false, né? Mas ele... cards aqui, se mostrar form for true, ele aparece. Então, se eu ver aqui, ó, true, tá lá. Né? Então, vamos deixar ele assim por enquanto. É o botão de fechar, né? O botão de fechar, tá? Beleza. Então, o card está aparecendo, né? Tem o botãozinho já lá para fechar. E aqui o container onde vai, de fato, o meu cadastro, né? O meu cadastro. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou copiar a primeira estrutura, né? Porque é bem parecido, então eu não preciso ficar separando isso. Né? Venho aqui, ó, VRow, e vou copiar uma coluna só. Vou vir aqui, vou jogar ele aqui dentro. Tá? Claro que vou ter que fechar o VRow aqui depois. Né? Vou dar um espaço aqui para a gente separar a linha da coluna. Beleza, então criei a minha linha. Depois criei a minha coluna. Essa coluna está falando que ocupa as 12 posições. Né? E aí, se a minha tela for small, né, pequena ou superior, ele vai ocupar metade. Né? Metade. Então aqui eu vou mudar para 4, porque eu quero colocar 3 componentes desse, né? 3 text field. Na verdade, o do meio é um select, né? Mas 3 campos na mesma linha inicial, na primeira linha, porque a gente desenhou ele dessa forma. Né? Então, nosso modelo está aqui. Né? E ele tem 3 partes lá. Então eu tenho que, lembrando que o meu grid tem 12 colunas, né? Então eu falo, se a minha tela for menor do que small, ele vai ocupar, para cada item desse vai ocupar 12 posições, ou seja, vai ocupar a tela inteira, que é natural fazer isso, né? Porque telas muito pequenas, se você não põe o tamanho inteiro da tela, ele fica muito reduzido, né? E telas SM ou small, né, para cima, ele vai utilizar 3 campos, né? Por quê? 3 vezes 4, 12. Né? Então, 4 colunas num grid de 12 posições. Tá? Então, eu vou ter que criar 3 elementos desse daqui. Beleza? O primeiro é justamente a descrição. Então, eu vou colocar aqui, ó, descrição. Né? O meu vModel ainda não tem, então eu vou mudar de usuário atual. Vou colocar para conta atual. A regra continua a mesma. Né? E aqui descrição. Lembrando que não deve utilizar caractere especial como nome de propriedade. Né? O atributo aqui. Então eu coloquei descrical mesmo. Tá? Venho para cá e crio o meu conta atual, que é um objeto. Né? Por enquanto ele está vazio. Tá? Aí ele já para de dar o problema aqui. Então eu tenho que criar mais telas dessa daqui. Então vou criar aqui, ó,
Uma, duas, ou seja, agora eu tenho 3 colunas em uma linha, né? Então todas elas ocupam ou a linha inteira se for menor do que SM ou 4 posições, então cabe as 3, né? O segundo não é bem um text field, então vou deixar por último, né? E o terceiro é o campo de valor, né? Então vou vir aqui e vou colocar valor, tá? Valor. Aqui vai ser conta atual ponto valor. E beleza. Por enquanto não está dando nenhum problema, né? Vamos dar uma olhada aqui. Descrição e valor. Né? Por enquanto esse cara do meio aqui não está como a gente fez, então eu vou procurar o select. Tá? Select. Já tem aqui, ó. Procurar um selectzinho simples. Vamos manter o nosso estilo, né? Então como a gente está utilizando os inputs como o outline de style, né? Então eu vou utilizar este cara aqui. Então vou vir aqui e vou procurar o cara que está com a característica outline, que é justamente esse cara aqui, ó, outlined. Tá? Então eu venho para cá e separo, né? E vou colocar este cara no meu código. Tá? Então eu venho aqui, ó, no meio, em vez do text field, vou colocar aqui meu select. Tá? Esse itens aqui nada mais é do que o meu tipo, então eu vou colocar aqui tipo, ainda não criei lá, mas vou criar. Né? E aqui o label vai ser tipo, né? Vou salvar aqui. Esse tipo não existe, então eu tenho que criar ele aqui, né? Então esse array tipo aqui tem que estar no meu data, né? Por quê? Porque são as opções, né? Esse items aqui, repara que ele está com 2 pontos antes, né? Então ele está utilizando um vbind, então ele está vinculado com o cara aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, tipo, né? E esse tipo vai ser um array que vai ter a opção receita e a opção despesa. E aí basta eu colocar esse cara vinculado com alguma coisa, porque isso aqui ele só exibe, né? Mas ele ainda não está vinculado com nada. Então eu vou colocar aqui um vmodel, justamente apontando para conta atual ponto tipo, né? Beleza. Então vamos ver como é que ficou lá, né? Tá aqui tipo receita ou despesa, né? E aí ele marca lá. Legal. E aí aqui embaixo falta a gente fazer, né, o nosso a nossa descrição. Beleza? Eu posso utilizar o campo inteiro aqui embaixo, tá? Vamos ver se ele está dando algum erro aqui embaixo. Aparentemente o erro era de alguma outra coisa, né? Beleza. Então, ó, vou criar uma outra linha, né? VRow, né? E aqui dentro vou criar uma coluna só, né? Então, vcol, né? Vou dizer que ele ocupa também as 12 posições, né? Independente de ser maior ou menor, né? Qualquer uma, eu vou utilizar as 12 posições, né? E aqui dentro eu vou utilizar uma área de texto, né? Então eu vou colocar aqui, ó, text areas, aqui, ó, né? Que é uma área de texto. Vou utilizar também o formato outlined aqui, né? Então vou vir aqui, vou pegar o outlined aqui, ó. Então, Ctrl C e vou colocar ele aqui dentro, né? Vou salvar para ver como é que ficou lá, né? Aqui, olha lá. Beleza. Ficou ok, né? Tá com um outline text area aqui em cima como uma legenda, né? Como uma dica ali, né? E aqui o texto já veio setado, né? Então eu venho aqui, ó, neste cara aqui eu coloco do que se trata, né? Que vai ser observações, né? Esse valor aqui é um valor que também tem que estar associado com a minha variável, né? Ou com o valor da variável do meu objeto. Então,
Esse name aqui eu não tenho necessidade, não vou utilizar ele, né? Então, o meu value aqui eu vou tirar, porque ele não começa com nenhum valor, né? Mas eu posso fazer um vmodel aqui, né? E colocar conta atual ponto observações. Lembrando também, não ponho nenhum caractere especial ali. Beleza? Então tá aqui, ó, observações. Posso colocar qualquer coisa aqui, né? Legal. Então, aparentemente o meu cadastro está aqui. Falta só eu colocar a minha área do meu botão, né? Então vou colocar o meu botão aqui. Então vou colocar ele aqui, vou pôr ele numa linha diferente também, né? VRow, né, que ele também está fora. Posso colocar ele numa coluna também de 12 posições ou deixar ele direto aqui, né? Pra gente deixar tudo certinho, eu vou colocar a coluna também e vou fechar, né? E aqui dentro eu coloco o botão VBTN, né? E aqui a opção salvar, o nome do botão, né? Vou colocar um @clique aqui que vai chamar o método salvar, né? Que ainda não existe, né? E aqui vou dizer a cor dele, né? Vou colocar que esse aqui é primary também, para manter o mesmo formato. E tá aqui, botão salvar, né? Além disso, tem o botão cancelar. Esse botão salvar e cancelar são bem semelhantes, né? Bem semelhantes ao que a gente já tinha, então eu posso até utilizar o mesmo formato daqui, ó, 2 botões, né? Eles estavam no card aqui. No nosso caso aqui, a gente tem o card também, né? Colocou como card actions. Eu posso até copiar esse cara aqui que está dentro do card, fora do container, né? Então eu posso copiar. Venho aqui, meu card está aqui, né? Fora do container, eu venho para cá, então eu tiro esse cara daqui. Aí coloco ele aqui. Salvei. Beleza. E tá aqui, né? Tá aparecendo aqui. Talvez ele esteja... Ele tá dando algum errinho aqui, provavelmente é por causa dos cliques, né? O clique foi indefinido, porque ele não tem, né? Beleza. Tá. Aqui a gente tá com um espaço muito grande aqui, né? Aqui tá sem. Aqui até que tá de boas, né? O tamanho, mas aqui a gente tá com um espaço muito grande entre um e outro aqui, né? Eu posso diminuir o tamanho da minha linha, né? E deve resolver isso aqui, né? Então vou voltar para cá e vou aplicar o tamanho da minha linha. Eu venho para cá. A gente tem que ver o que é que está gerando essa parte extra ali embaixo, né? Aqui, ó. Se a gente vem aqui, ó, clica para visualizar, a gente vê que tem uma parte extra aqui embaixo, ó, tá vendo? Essa parte de mensagens aqui, né? Essa parte de mensagens. Então eu vou lá, meu componente no text area, né? Opa. Text area não, no text fields aqui, né? Ó. Beleza. Vem nas propriedades aqui. Ó. Vou olhando os valores que tem, o que cada propriedade faz, né? E aqui tem uma propriedade. Aqui eu posso setar a altura direto, né? Se eu quiser. Aqui, esse cara que a gente vai utilizar, o Hide Details. Ele esconde, né, o hint, né? Que seria a dica, né, de erro de validação, que é colocado como automático. Isso aqui é porque eu posso ter uma área embaixo onde eu vou mostrar se tiver validação, né, eu vou mostrar a mensagem de erro. Então, no nosso caso aqui não tem, né, então eu só vou
esconder essa área de detalhes, tá? Então vou vir aqui e vou aplicar nos meus text fields, tá? Então, vou vir aqui, ó, hide details, ela é booleana, né? Então eu venho aqui também, coloco no select, também tem, coloco aqui também hide details, inclusive no meu text area, hide details, salvei aqui. Vou voltar para cá e já reduziu, né, o tamanho, aquela distância enorme que estava, né? Do jeito que está aqui tá legal. Talvez eu só dar um espacinho aqui embaixo, né? Que ele tá com esse espaçamento aqui embaixo, tá muito curto. Então no Card Actions eu posso colocar uma margenzinha maior embaixo. Então eu venho aqui e coloco, posso pôr na própria linha aqui, ó. Class margin top, vou colocar 3 aqui. Opa, não é top, né? Bottom, é embaixo. Aqui. Beleza, deu um espacinho maior. Era exatamente isso que a gente queria, né? Então ficou com a cara um pouco melhor, né? Um aspecto melhorzinho, né? Poderia até poderia até tirar essa parte de cima, né? Então poderia colocar margin top 0, margin top 0 para reduzir o tamanho. Aqui em cima, ó, tirou, ficou mais próximo, ficou melhor. Beleza? Então fomos ajustando ali, né? E agora está mais interessante para a gente, né? Aqui em cima a gente poderia colocar um título, né? Igual tinha aqui na exibição aqui do card. Cadê o card? Aqui, ó. Tem uma div com título aqui, ó, né? E aqui eu vou colocar ele aqui em cima. Aqui tá dentro do container antes da linha, né? Ó, dentro do container antes da linha. Eu coloco aqui, só que aqui, em vez de eu colocar ele separado, eu vou colocar o título direto. Vou colocar aqui ou a gente mantém, vamos ver aqui, form título. Tá aqui, ó, form título. Aqui, ó, form título. Ou é um novo, ou é edição, né? No nosso caso não tem edição. Então eu posso colocar novo usuário direto. Então eu venho para cá, coloco novo usuário, agora não, nova conta, né? Salvei. Aqui, né? Então agora apareceu aqui para mim nova conta, né? E beleza. Tá aqui no cantinho, né? Tá, aí aqui eu posso cadastrar, né? Ele já tá vinculado, então na hora que eu apertar, tá sem os métodos, né? Então eu vou voltar aqui e vou colocar os meus métodos salvar e cancelar. Vou criar aqui no methods, que ainda não tem, né? Então vem aqui para fora, methods, então salvar e cancelar. Faltando uma vírgula aqui. Beleza. Né? Aparentemente já parou de dar o erro aqui. Vamos ver. Pronto. Os erros aqui do console já não estão mais aparecendo, né? Então, legal. Já fez o que tinha que fazer. Os métodos ainda não estão feitos, mas já tem aqui o botão de fechar, salvar e cancelar, né? Vamos aqui no botão de fechar. O que ele faz? Ele só fecha o mostrar form aqui. Então tá, beleza. Então agora eu tenho que vir aqui embaixo, né? Ainda dentro aqui da minha div principal, fora do formulário. A minha div principal está fechando aqui. Então eu vou aqui fora do formulário e eu vou construir a minha lista, né? Minha lista baseado nesse modelo que a gente está aqui, né? Que é o modelo onde a gente vai exibir a descrição, tipo, o valor, ter duas opções de ação aqui. Então eu realmente vou ter as ações nesse caso, né? Porque eu posso querer visualizar as informações da
minha conta e tal, e poder deletar ela. Então eu também vou ter ações. A gente no começo estava achando que talvez não fosse necessário ter, mas a gente percebeu que vai ter. Então eu vou vir aqui no usuários e vou também utilizar o meu data table com ações, né? Então vou começar copiando meu data table aqui, ó. Meu data table também tem o mesmo formato, né? Então vou vir aqui, data table, vou fechar ele aqui, né? Porque a gente ainda não colocou os templates, né? Aqui os meus itens não vão chamar usuários e sim contas, né? E meu cabeçalho pode chamar de cabeçalho mesmo. Então eu venho aqui e coloco cabeçalho, vai ser um array também, e contas array, né? Aí a gente tem que definir como que vai ser o contas, né? Então vou criar, no meu conta atual ele está vazio aqui, depois a gente tem que definir como que ele vai ser, né? Porque o meu contas vai ter que ser setado depois. Bom, no meu cabeçalho, lembrando, cabeçalho eu tenho que ter text e value, né? Então tem que ser um cara desse tipo, assim, ó. Esse ações inclusive eu vou ter aqui, né? Então eu vou colocar ele aqui dentro, ó, do cabeçalho. Esse é meu último cara, né? Ações, tá? Beleza, vou ter mais um aqui, né? Esse primeiro aqui, ó, é a descrição, né? Então, igual está o nosso modelo aqui, descrição, depois tipo, depois valor, depois ações, né? Descrição, tipo, valor e ações. Então eu estou definindo aqui no meu data table. Então meu data table já tem esse formato, como a gente viu, né? Precisa ali de mapear a descrição, o texto e o valor para que ele faça esse link dentro do objeto na hora de construir o data table, né? Então ele, em vez de fazer um v-for explícito, como eu já tinha comentado, ele faz interno, né? Então eu preciso fazer esse mapeamento. Então descrição vai estar dentro do meu o meu campo descrição. Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui a descrição, descricão, é o descrical. Vou ter também o segundo cara, que é tipo. Então o título aqui vai ser tipo e aqui vai ser tipo, né? E vou ter o valor. Então vou vir aqui, ó, valor e aqui valor. Beleza. Aí aqui o meu contas ainda está vazio, né? Ele já está salvo aqui. Se eu vier para o meu para minha tela inicial, eu já tenho a exibição aqui, né, do meu data table. Ele está vazio ainda. Então eu tenho que mudar esse título, que é o slot de no data, né? Eu tenho que colocar aquela parte de cima, que é o slot top, né? E o slot de ações, que eu também vou alterar, né? Então é basicamente do mesmo formato que a gente estava trabalhando, né? Então vou vir aqui, vou pegar do mesmo formato que a gente fez aqui, ó. Cadê meu data table? Aqui, ó, data table. Então eu vou pegar o meu slot top, o no data e o ações, vou copiar para ficar mais fácil, né, para a gente não perder muito tempo, e vou jogar ele aqui dentro do meu data table, ó. Então, antes de eu colar aqui, ó, vou definir aqui, ó, data, vou colocar lista de contas, tá? Só para a gente ter essa separação visual aqui. Vou colocar aqui dentro, beleza? Então, no meu slot top, ele tem uma barra, né? Onde está aqui, ó, contas cadastradas, né? Tem um divider, tem um spacer e aqui abrir formulário também, que é uma função que a gente ainda não fez. E aí ele coloca novo usuário e vai virar nova conta, né? Nova conta. Beleza? Essa função abrir formulário ainda não tem aqui. Vou criá-la aqui fora. Abrir formulário.
né, que também vai ter um formulário para cadastrar a conta, né? Beleza. Já parou de dar o erro aqui. Nova conta. Toolbar tá ok. Aqui no meu No Data eu vou colocar nenhuma conta cadastrada, né? Então quando ele não tem nada, ele aparece aqui, ó, nenhuma conta cadastrada, né? Beleza. Aí aqui, só para que esse texto apareça aqui centralizado, igual tá aqui, ó, eu vou fazer o quê? Né? Eu vou vir aqui, do jeito que tá aqui, ele tá com um cache, né? Ele jogou aqui para cá. Então eu venho aqui e coloco uma linha, né? Um var_row. Coloco para ele justificar no centro, né? E jogo esse subheader para dentro. Aí ele salva. Beleza. Ele fica aparecendo aqui por causa do cache, né? Eu testo antes e aí ele... Depois eu volto para mostrar para vocês. Agora ele está centralizadinho. Beleza. Então tá aqui, né? Esse slot tá ok. Esse slot de cima tá faltando um botão, né? Então cadê o botão aqui, ó? É o botão... Esse aqui é o ações, né? Esse aqui, o botão tá aqui, ó, nova conta, mas não tá aparecendo, né? Aqui em cima não está aparecendo. Porque a variável a gente colocou mostra form, né, para ficar exibindo logo no começo. Então, se eu fecho, ele aparece, né? Se eu fecho, ele aparece. Nova conta. Agora eu só preciso fazer o abrir, né, que também vai ser do mesmo jeito. Então a gente consegue reaproveitar bastante coisa do nosso código anterior, né? Então cadê o meu abrir formulário? Tá aqui. Basta eu colocar a função para ficar true, né? Venho aqui. Meu abrir formulário. Dou um Ctrl V. E aí o meu abrir formulário aqui, né, o meu formulário em si mesmo, a minha variável aqui, mostrar form, tem que começar como false, né? Beleza. Então tá aqui. Começa assim, cliquei, ele abre o formulário no meio, né? E dá a opção para a gente remover, né? Então legal, do jeito que a gente tinha planejado já está aparecendo, né? Ainda não está exibindo nada aqui, então falta a gente completar o nosso template das ações, né? As ações é o seguinte, eu não tenho um editar, né? E nem um excluir, né? Então eu vou ter que alterar esses caras. O que eu tenho é o primeiro cara, baseado naquilo que a gente estava decidindo, né? É a lupinha, que indica o detalhe, né? Para eu visualizar os detalhes, e o excluir. Então eu preciso primeiro definir aqui esse cara que eu vou colocar aqui, ó, detalhes, né, que eu passo o próprio item, e aqui eu vou chamar de excluir, né? E aqui não tem essa regrinha de exibir, aqui depende direto o meu ícone. Então eu vou procurar um íconezinho aqui, né? Do mesmo jeito, Material Design Icons. E vou encontrar um para o exibir os detalhes, né? E outro para excluir. Então vamos começar pelo detalhes. Eu vou procurar aqui um search, né? Uma busca, search. Tem algumas opçõezinhas aqui, né? Posso colocar esse magnify aqui. Posso colocar um account search, né? No caso aqui a gente está procurando uma conta, então pode ser um documento também, né? Uma conta. Esse aqui seria legal.
Mapa. NFC não. Então vamos lá, vou colocar aqui então esse. Vou colocar a lupinha simples aqui, né, para ficar mais fácil de enxergar, né, para não ter dúvida. Eu vou colocar esse aqui, ó, Magnify, tá? Então vou colocar aqui o Magnify aqui no meu slot de detalhes, né? Então aqui é MDI Magnify, né? E aí eu vou procurar um aqui para o excluir, né? O excluir provavelmente vai ser um lixinho, né? Um trash. Aqui. Delete, né? Funciona também. Trash can, também qualquer um deles funciona. Vou colocar esse daqui, ó, trash can. Trash-can. Então aqui MDI trash can, ou a minha lata de lixo. Beleza, então vamos ver como que ficou aqui. Ainda não está exibindo porque eu não tenho esse cara lá, né? Mas deve aparecer essa opção aqui. Então agora o que a gente vai fazer é, vamos construir o nosso método para construir, né, para povoar o nosso array, que é o array de contas, né, e esse array tem que estar pronto lá para ele exibir a nossa listagem, né. Então vou vir aqui, vou fazer do mesmo jeito que a gente fez, é um método initialize, né, e aí no created, né, eu vou utilizar esse mesmo método. Então eu venho aqui, né, e antes do método dizer aqui eu coloco o created, e aqui eu crio esse método initialize, né, aqui, e aí nesse método initialize eu coloco this.contas, contas, vai receber um array, e esse array de objetos, né, cada objeto é uma conta, então ela vai ter um ID, né, então vou colocar aqui, ó, ID, que vai começar com 0, né? Depois a gente vai controlar esse ID também. Vai ter uma descrição. Essa descrição é qualquer coisa, né? Depois eu tenho uma área de observação, né? Vou colocar observações, né? Também vai ser uma string. Então, ID, descrição, observação. Eu tenho o tipo, né? Esse tipo no final vai ser uma string também, né? Tá? E tá faltando alguma coisa? O valor, né? Tá faltando o valor aqui. O valor que vai ser começar com 0 aqui, ó. Vou colocar 0.0 para ele reconhecer que é um valor não inteiro, né? Um valor real, com casa decimal. Então eu tenho que ter isso para os demais, né? Então vou colocar isso para replicar. Vou fazer 1, 2, 3, né? 1 e aqui 2. Vou colocar aqui um aqui 10, o outro aqui é 20 e o outro aqui é 30. Então eu vou chamar esse daqui de conta 1. Vou colocar o teste aqui de qualquer coisa. Esse primeiro aqui vai ser uma receita. Aqui conta 2. Colocando qualquer coisa aqui, tá? Teste 2. Despesa.
né? Aqui, conta 3, teste 3 e receita. Beleza? Aí eu também tenho que ter aqui no meu data o meu gerador, né? Gerador de ID. Então ele tem que começar com o 3, né? Valor 3. Beleza. Já tem lá. Na parte de exibição ele já está aparecendo aqui. Inclusive já carregou os nossos ícones, né? Então tá ok. Já está mostrando pra gente lá as contas. Aí a gente precisa fazer o quê? Ter uma área embaixo, né? Para poder exibir o nosso total, né? Exibir o nosso total. Isso baseado no nosso modelo aqui, né? Nosso modelo tem lá a descrição, tipo valor e os botõezinhos ali, né? Beleza. Então faltou aqui a parte do total, né? Como que a gente faz isso? Bom, para a gente fazer isso, a gente vai precisar utilizar algum slot também da minha listagem, né? Minha listagem tem que ter um slot. Então eu vou vir aqui e vou pesquisar de novo lá pelo data table. Aqui. E vou olhar os slots que eu tenho aqui, né? Cadê os meus slots? Ó, no final, body, footer, ó. Coloco um custom footer. O que a gente utilizou foi o top, né? O top é esse cara aqui, quer ver? Ó, top. Adiciona acima, né? Acima. Então a gente pode utilizar esse append aqui, ó, né? Que seria ele vincula, né? Ele junta aqui esse cara no final da minha tabela, né? Então eu vou utilizar este cara aqui, ó, body append, né? Então eu vou utilizar ele no meu código aqui. Então venho para cá, da mesma forma que a gente fez o NodeData, o ações, o top, a gente vai criar um outro cara que eu vou colocar baseado neste mesmo primeiro aqui, ó, para a gente fazer um teste. E aí eu, em vez de colocar no top, eu vou colocar aqui, ó, body. Tem que ser igual tá aqui no cara aqui, ó, body.append, ó. Então, vou copiar aqui, vou voltar pro meu código e vou colar ele aqui, ó, body.append. Então vamos ver como é que ficou aqui, né? Ó, já colocou o cara aqui embaixo, né, ó. Jogou ele aqui, não tá jogando esse cara todo para a esquerda, para a direita, mas não tem problema, né? Então a gente vai utilizar essa barra embaixo mesmo, né? Beleza. Então vou vir aqui, posso manter esse toolbar aqui normal, né? Aqui eu vou colocar total, ou aqui eu vou colocar balanço, né? Para ficar mais certinho. Tem um divider aqui, spacer, e aqui ele tem um botão, né? Por enquanto aqui eu vou deixar só um valor aqui, ó, sei lá, R cifrão, né? R$150. Só pra gente ver como é que fica visualmente. Aqui ainda tá colocando o cara no meio ali, né? Por algum motivo, a gente tem que entender o que aconteceu. Vamos ver aqui, tem esse cara aqui, toolbar content, né? E aí ele não está utilizando toda a parte de cima, a parte do componente aqui, né? Tá, beleza. Vamos voltar lá e tentar descobrir o que aconteceu. Então o que a gente pode fazer é jogar esse cara para a esquerda, né? E deixar só a exibição do valor. Depois a gente pode aumentar esse cara aqui, né? Então eu vou
salvar aqui. Vou deixar ele assim, né? Tirei o meu o separator, né? O spacer, na verdade, perdão, né? Para jogar ele para lá ou para cá. Joguei ele todo para a esquerda aqui. Depois a gente pode mudar alguma questão de CSS aqui, alguma coisa assim, né? Beleza. Esses caras aqui, ó, o cara de ações, por exemplo, né? O cara de ações, eles não são, não tem como eu ordenar, né? Então, este cara aqui eu vou retirar daqui essa opção de ordenar, né? Então, eu vou vir aqui na parte do ações aqui, ó, eu vou colocar sortable e vou colocar false. Ele não é ordenável, né? Então, quando eu volto para cá, já não aparece mais aquela setinha para eu clicar, né? Igual aparece aqui no valor e tal, ó, tá vendo? Então, tem esse caso para o cara não achar que tem alguma coisa que não é para ser. Aqui, descrição, posso colocar por descrição, ele vai fazer em ordem alfabética. Aqui também, né? Despesa ou receita, separar por despesa e receita, né? Beleza. Tá. Aí agora o que a gente tem que fazer é esse cara aqui, né? O balanço tem que ser calculado. Esse cara tem que ser calculado. Então eu tenho que fazer essa função aí que vai fazer esse cálculo para mim, né? Então beleza. Vamos voltar para lá, né? E começar a resolver o que falta aqui. Então, vamos começar fazendo aqui o método que faz o cálculo para a gente, né? Eu vou chamar de calcular total, calcular balanço, né? Balanço. E aí, o que eu faço? Eu tenho que percorrer, né? Então, posso fazer um for aqui, né? Na verdade, a gente pode fazer direto aqui, ó, para ficar melhorzinho. A gente pega o próprio array. Não, você pode fazer utilizando assim, ó, dá um Ctrl barra. Ó, você vai digitar for, aí você vai pegar aqui o for each, ó, né? É o array for each. Então eu vou colocar aqui, ó, this ponto contas, né? Ponto for each. E aqui eu vou chamar cada elemento de conta, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma variável para eu guardar esse valor, né? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou deixar essa variável fora aqui, ó. Balanço geral. Vou começar com o valor 0, né? Aí eu venho para cá e faço o seguinte, ó. Balanço geral, desse ponto balanço geral, mais igual, ou seja, ele recebe ele mesmo, mais alguma coisa, né? E aí eu coloco o conta ponto valor. Lembrando que o valor aqui está como número, né? Então ele não tem problema. Se ele tivesse como string, eu teria que converter, né? Mas aqui está como um número mesmo, então vamos fazer essa alteração aqui. Se tivesse como string, eu teria que fazer essa alteração, né? No caso que está aqui, não precisa. Então ele já está como... Tem que lembrar de guardar ele como número mesmo. Então vai... Para cada conta, né? Para cada conta dentro do meu array de contas, né? Eu vou pegar o valor dessa conta e vou somar com o valor total, né? Só que aqui que tá. Isso aqui ele faria só contas, só faria somas, né? Então eu tenho que verificar. Então eu não posso simplesmente somar desse jeito. Eu tenho que verificar se é uma despesa ou se é uma receita. Então antes eu tenho que verificar o tipo, né? Então eu não posso fazer isso direto. Eu venho para cá e faço assim, ó. Se conta.tipo, né, for igual a receita, né? Poderia usar algum método de comparação de string também, mas aqui funciona, né? For igual a receita, eu vou fazer this ponto balanço
mais igual conta ponto valor. E caso contrário, né? Nesse caso, como é uma coisa só, poderia fazer sem as chaves, né? Como é uma instrução só por linha. E aí eu faço a mesma coisa, só que o balanço geral, né? Menos igual conta ponto valor. Então, se for receita, ele soma. Se for despesa, ele subtrai, né? Beleza. Então, e aí no final o próprio balanço geral vai estar completinho lá, né? Tem que lembrar de no final zerar o balanço geral. Beleza? Então eu tenho que, depois de carregado, né? Então depois que acabar o meu, aqui no meu initializer, depois que eu busquei as contas aqui, ó, né? Eu vou chamar o this.calcular balanço, que aí ele já seta o valor e beleza. Então vamos testar para ver como é que ficou, né? Tá aqui. Ele pode até estar carregando, né? Mas aí fica difícil de ver se esse cara tá fixo. Então a gente tem que ir lá e mudar, né? Então tá aqui, vamos voltar. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo isso daqui, não fiz esses caras antes. Então, todas as decisões de projetos, as coisas que a gente está fazendo aqui, eu estou fazendo na hora junto com vocês aqui, né? Então, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Vamos decidir isso, vamos decidir aquilo. E tô pensando durante o andamento, né? Então, eu planejo alguma coisa no começo, mas não desenvolvi isso antes, então... Estou fazendo justamente para dar para vocês entenderem que realmente dá para a gente fazer isso aqui nesse tempo, desde que a gente consiga entenda o que a gente está fazendo, né? Então, ó, por que ele ficou mostrando 150 fixo lá? Porque está fixo aqui, né? Ó, cadê? Aqui, ó, 150. Então aqui eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que posso colocar um RS aqui mesmo, né? Vou colocar aqui o valor, né? Então, o valor total, né? Então, teria que ser valor, o balanço geral, né? Vamos ver se resolve. Salvei aqui, vamos voltar para lá. E agora apareceu 20 para mim, né? Então, quer dizer que entrou 10, depois entrou mais 30, né? Então, 40, aí tiramos 20, ficou 20. Então, tá corretíssimo, tá legalzinho, né? Aí o que a gente tem que fazer aqui é só colocar umas casinhas decimais aqui para a gente conseguir, para ficar mais bonito ali, né? Mais visual para a gente, né? Então vamos lá. Aqui, como eu estou já exibindo o valor dentro da minha interpolação, basta eu colocar a minha função toFixed aqui, né? Que ela vai truncar, né? As minhas casas decimais, então eu vou colocar para ele mostrar só 2 casas decimais, tá? E aí o meu valor aqui já aparece 20, né? Já aparece 20, com as casas decimais certinhas, né? Aí o ideal seria a gente fazer isso aqui também, né? Na parte do valor. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então, para a gente fazer isso, a gente vai precisar editar, né, o comportamento base da minha coluna de valor, né? Então eu tenho que fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui no template de ações, só que aí eu tenho que mudar o comportamento da minha coluna de valor. Então, pessoal, sempre que vocês tiverem que mudar o comportamento nativo, né, de alguma célula, na verdade de alguma coluna, né, do seu data table, você tem que utilizar o template, né? Porque senão ele vai utilizar como a característica padrão dele, que é aquela forma simples de exibir quando a gente está falando de um elemento primitivo, né? Seja um booleano, um número, né? Uma string, uma letra, um número, alguma coisa assim, né? Uma coisa que ele saiba imprimir de maneira normal, primitivo, né? Então eu vou pegar esse template aqui, ó. Vou jogar ele aqui. Só que em vez de item pontuações, eu quero mudar o item ponto valor,
tá? E aí eu não quero mostrar nada disso aqui. O que eu quero fazer é colocar um R-cifrão, espaço, aí eu venho aqui e coloco o item, que é o cara que está lá, né? Então o item é o meu objeto, então ponto valor. E aí que eu coloco ponto to fixed, né? E aí eu coloco 2. Por quê? Porque eu quero que ele calcule 2 casas decimais em cima do valor do meu item, né? Então vou salvar, vou vir para cá e pronto. Tá vendo? Já está mostrando aqui com o cifrão e as minhas 2 casas decimais ali como a gente realmente quer. Beleza? Então, aqui tá legal, já estamos vendo já o balanço aqui, já está fazendo o balanço inclusive. Agora vamos para a parte, vamos ver se falta alguma coisa aqui do nosso desenho, ó. A lupa e o trash está aqui, salvar, até tem o cancelar que a gente não pôs. Então tá ok, é só fazer agora a regra de adicionar, né, de deletar, e aí depois a gente faz a lupinha, né, a janelinha com a lupa. Beleza? Então vamos voltar para o código, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no salvar, né? Nesse caso a gente não tem edição, só o deletar, então eu venho para cá, não preciso fazer salvar edição, nem nada do tipo, né? Nenhuma flag de edição. Sempre que eu salvar vai ser um item novo. Então o que eu faço? Eu venho aqui, né? Pego o meu balanço, balanço não, minha conta atual, né? Venho aqui, então eu pego this.conta atual, lembrando que esses caras estão vinculados, né, com a minha tela, então o ideal é eu fazer um assign, né? Object.assign. Aí o meu target é um cara que eu vou criar aqui, né? Então, ó, vou fazer assim. Let conta nova, né? Vai ser um objeto. Aí eu vou colocar aqui, ó, conta nova, recebe o this.conta atual, né? Beleza? Então eu fiz uma cópia do conta atual para cá, justamente pelo fato de eu não querer que ele fique vinculado com os ponteiros, né? Senão eu faço uma alteração em algum elemento lá e ele vai mudar direto na minha lista. Eu não quero isso, né? Então eu quero que ele seja outra referência. Então depois que eu fiz isso, antes de colocar esse cara no meu array, eu preciso fazer o quê? Eu preciso dar um ID, né? Então a conta nova .id vai receber o meu this.gerador de id, né? E aí depois que eu coloquei meu this.gerador de id, eu venho para cá e coloco, então this.contas .push, né? Jogo ele dentro do meu array, conta nova. Depois eu incremento o meu this.gerador de id, né? Para que a próxima vez ele venha já com o próximo valor, né, do ID, não tenha nenhum objeto com o mesmo ID. Então, ó, criei o objeto, copiei para dentro dele minha conta atual, né? Aí, setei o ID, adicionei ele no meu array, né? Beleza, gerador de ID e tal. Aí aqui que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular de novo, então, ó, this.calcular balanço, né? Por quê? Porque agora tem um cara novo, né? E além disso, eu tenho que chamar o cancelar, que é para limpar todo mundo. Então, vem para cá, né? E tem que fazer o quê? This.mostrar form recebe false, né? Ou seja, se ele estiver aberto, eu vou fechar. O que mais que eu tenho que fazer? Tem que limpar os campos, então this.conta atual vai receber um objeto vazio de novo, né? E por enquanto é isso. Vamos ver como é que tá lá. Vamos voltar para o código aqui para minha tela, né? Vamos ver o resultado. Beleza. Nova conta, né? Vou deixar aqui aberto para ver se está dando algum problema. Vou criar aqui, ó,
conta, que tem 1, 2 e 3, eu vou colocar conta 4. Vou dizer que ela é uma receita no valor de 25, né? Vou colocar aqui teste 4. Salvou. Adicionou aqui? Não, né? Deu um probleminha aqui. Provavelmente algum erro de escrita lá. Vamos ver, ó. Item.valor.toFix is not a function. Por algum motivo, ele deu problema na função, no toFixed, né? Do valor. Então, na hora dele gerar isso aqui, ele deu um probleminha. Então, vamos ver o que está acontecendo lá. Aqui, né? Tá dando um errinho bem aqui, assim, ó. Nesse slot aqui do valor, ele tá dando um BOzinho aqui, por algum motivo. Então, alguma coisa está acontecendo aqui, né? Basicamente, o problema que ele está dando aqui é porque o que vem da tela, né? O que vem da tela quando a gente está salvando, né? Nesse ponto aqui, ó. A gente faz uma cópia do que está lá na minha tela, né? Só que o meu campo de valor, né, é um campo do tipo numérico, né? E a gente não está fazendo a conversão. Então, primeiro eu tenho que vir aqui, ó, no meu formulário, né? Aqui numa parte do meu formulário, eu vou achar o valor e vou dizer que o tipo dele é number, né? Para evitar que adicione letras ou coisas do tipo. E aqui, antes de fazer o push, né, eu tenho que converter. Então, eu venho para cá, ó, conta nova, ponto valor, né, vai receber ela mesma, né, conta nova, ponto valor. Só que eu tenho que fazer um parse, né, parse float nesse cara aqui, né? Então eu tenho que converter antes de salvar. Então vamos ver se ele está certinho, né? Então na hora que o cara clicar em salvar, ó, eu vou vir aqui e vou dar um alerta, ó, só para a gente garantir que está certinho. JSON.stringify conta nova. Só para ver se ele está vindo agora certinho, né? Então vou dar o Ctrl R aqui para ele recarregar, adicionar uma nova, qualquer coisa aqui. Tipo receita, o valor agora não consigo digitar outra coisa, tem que ser número, né? Vou colocar aqui, salvar. Ah lá, agora o valor tá como um número. Perceba que ele não tem aqui as aspas, né? Então, aparentemente está tudo ok. Meu ID também está como numérico. Beleza, cliquei. Agora ele não deu erro e exibiu o cara aqui embaixo, né? Então ele foi 111 aqui, mais 30, né? 141, 151 aqui. Então, aparentemente, ele não está fazendo do jeito que deveria fazer, né? Então, pode ser alguma coisa a ver com a nossa comparação, né? Se ele considerar tudo receita, ele vai entrar aqui, né? Aqui provavelmente algum problema está nessa comparação aqui, né? Que eu estou comparando com o igual aqui, não com uma função de comparação, né? Ó, o problema aqui é que a gente não está zerando, né? O cálculo do banco aqui, né? A gente não está zerando. Então, a gente está sempre pegando o lixo que estava antes, né? Então eu preciso, aqui eu fiz uma comparação com estritamente, né? Em vez de utilizar só o igual, usei o estritamente igual para garantir que ele não compare valor com string e passe. Então, para garantir que vai funcionar certinho, a gente põe o igual para ser estritamente a string daquele formato, né? E aí eu venho aqui, antes de fazer qualquer coisa, eu venho aqui e faço o meu balanço geral virar 0 de novo, né? Porque se eu estou calculando o balanço, eu tenho que zerar ele para poder começar de novo a percorrer o array e encontrar o meu valor, tá?
Então eu venho para cá e faço o meu teste. Salvei, né? Então, ó, 10, 20, 30. Vou criar uma nova conta aqui, ó. Opa. Conta 4, tipo receita, valor vou colocar R$100 aqui. Qualquer coisa, salvou. Olha lá. Tinha 20, né? Foi para 100, né? 100, 130, né? 140 menos 20, 120, tá? Aí agora eu vou colocar uma despesa, então eu vou vir aqui, ó, conta 5, despesa, e vou colocar uma despesa de R$20, salvou, agora tá 100, certinho do jeito que a gente queria, beleza? Então já tá funcionando também o nosso balanço geral ali, né? Toda vez que eu faço alteração, ele já faz esse cara pra gente também, né? Então agora ficou faltando o deletar, né? E o exibir detalhes. Então eu vou começar pelo deletar. O deletar vai ser... eu vou clicar no deletar aqui, ele vai abrir uma janelinha perguntando se eu tenho certeza, né? Porque eu não posso deletar uma conta sem antes perguntar, para garantir que ele não apertou sem querer, né? E então eu vou vir aqui e vou procurar uma opção para a gente fazer isso, né? Então vou aqui, ó, no Viltify, vou procurar uma janelinha, né? Um alert. Então vou vir aqui e vou procurar algum que seja o meu formato, né? Tem um alertinho aqui. Na verdade aqui não é acho que não tem um alerta de confirmação, né? Então teria que ser uma janelinha, na verdade, abrir uma janelinha que eu tenho que fazer, ou alguma coisa assim também, né? Tem certeza e tal. Também dá. Esse aqui parece ser... vou ver aqui, ó. É o formato, né? Com um botãozinho ali. Vamos ver esse daqui. Esse aqui poderia colocar em cima, né? Para o cara ter certeza e tal. Ou então a gente pode fazer com uma janela, né? Um dialog. No meu dialog eu tenho aqui um agree, disagree, né? Aceito, não aceito. Então a gente poderia utilizar a janelinha que já vem no esquema aqui pra gente, né? Aqui é o botão, né? Então eu vou, cadê o dialog? Tá só aqui. Vou pegar aqui. Vou voltar pro meu código, né? Esse cara vai estar junto aqui da minha listagem, só que eu vou colocar ele depois. Ó. Então tá aqui o data table, vai até aqui no final, eu vou colocar ele aqui fora. Ó. Vou até colocar assim, ó. Janela de confirmação. Vou jogar ele aqui. Beleza. Aqui eu vou chamar essa janela aqui de confirma exclusão. Então vou criar esse cara aqui também, né? Iniciando com o false, né? Porque ela não vai começar aberta. E aí, vamos ver como é que tá aqui. E o clique do editar, né? Cadê o editar? Tá no meu actions aqui. A lista de contas. Aqui, ó, no ações, né? Aqui no editar, não, no excluir, né? Item, então ele vai chamar o método excluir. Esse método ainda não está aqui ou está? Não, né? Então eu venho para cá, ó. Deixa eu até separar esses caras aqui pra gente ficar mais organizado. Vou vir aqui, ó, excluir, recebo, né, a conta, e aqui eu vou colocar primeiro para ele abrir a minha janela. Então this.confirma exclusão, recebe true, só para ver se ele está abrindo a janela.
Tá, ele deu um warning aqui, né? Porque eu não estou utilizando a conta. Tá, vou deixar assim por enquanto, então. Pronto. Vou voltar aqui, vamos dar uma olhadinha. Cliquei aqui para excluir. Abriu a minha janelinha, né? Essa janelinha tem que ser persistente, então eu vou colocar ela aqui, ó. Cadê no meu dialog? Vou dizer que esse meu dialog aqui, ó, é persistent, né? Porque ele não pode sair dali. Então ele tem um headline aqui, né? Ele tem um título, aí ele tem um texto e aí ele tem o aceito ou não aceito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o título, vou tirar o texto, né? E as ações eu vou manter. Então a ação aqui vai ser: tem certeza que deseja excluir esta conta. E aí, se ele clicar em agree, né, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um método com deletar ou excluir, né? Confirmar, vou chamar de confirmar exclusão. Não tem ainda, né? E aí, caso ele aperte disagree, né? Aqui vai ser não. E aqui assim, né? Então, caso ele aperte não, eu simplesmente vou fechar o meu dialog. Na verdade, eu vou criar um cancelar aqui, ó. Cancelar, porque eu vou precisar limpar os dados, né? Cancelar exclusão. Então eu vou vir aqui e vou fazer os meus métodos, ó. Excluir, ele tá lá, confirma exclusão. Esse excluir aqui seria um perguntar, na verdade, né? Talvez esses nomes seria melhor dar uma alterada depois, mas tudo bem. Então eu abro, né? E aqui tem que receber o meu objeto, e aí eu tenho que setar ele em algum lugar, né? Então eu vou fazer o seguinte: quando o cara clicou, eu vou setar ele aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Conta excluir. Vou começar com nula, né? E aí eu faço o seguinte: o cara clicou em excluir, vem para cá abrir. Aí se ele apertou, e aqui eu marco, né? Então, ó, eu tenho que receber aqui a conta, ó, conta. E aí se o cara apertou OK, né? Eu já tenho que estar com esse cara marcado. Então, this.conta excluir vai receber conta, né? Lembrando que se eu apertar em cancelar, eu tenho que também limpar conta excluir. Então, this.conta excluir recebe null de novo, né? E aí, se o cara apertar, ele vai chamar o método confirma exclusão. Vou criar ele aqui. Se não, ele vai chamar o método cancelar exclusão. Vou vir para cá e vou também criar esse cara. Aqui, beleza. Vamos começar pelo cancelar, que é mais fácil, né? Cancelar, basicamente o que eu tenho que fazer é fechar a janela, né? Então, confirmar exclusão, né? Recebe false, né? Que é a janela da minha, a variável da minha janela, né? Então eu fecho ela e aí depois eu só chamo o método this.cancelar, que aí ele zera todo mundo, né? E no caso dele apertar sim, eu tenho que remover aquele elemento lá, né? Tem que remover. Então, antes de qualquer coisa, vamos ver se ele está exibindo a mensagem, funcionando do jeito que a gente quer. Vamos vir aqui, né? Ó,
Cliquei no primeiro. Tem certeza que deseja excluir essa conta? Vamos dar uma ajeitada para ele não ficar assim, né? E aí, se eu apertar não, ele tem que fechar, né? Ele está chamando o método. Vamos ver aqui. Não cancelar exclusão. Saindo aqui. Falso. Então vamos ver. Parece que ele não está carregando, né? A minha janela aqui não está abrindo. Aqui o problema está na escrita aqui, né? Confirma a exclusão e não confirmar a exclusão, né? Então seto aqui. Volto para minha tela daqui, dou um excluir, não, fechou, né? Aqui, beleza. Vou voltar aqui, ó. Ele está com um tamanho máximo de 290. Vou aumentar esse cara aqui para, sei lá, 340. Né? Cliquei aqui. Aí ele abre maior. Beleza, acho que tá legal esse tamanho. Fechou. E aí? A gente poderia colocar ela com um texto em vermelho, né? E as opções aqui sim e não com cor diferente para ele saber. Então eu vou vir aqui no texto, eu vou colocar aqui a classe aqui red text, né, para ficar com o título em vermelho, né? Aqui vou fazer a mesma coisa, que ele está com o botão não green, eu vou colocar como vou colocar yellow, né? E aqui vou colocar vermelho também. Se ele apertar, vamos ver aqui. O yellow ficou muito apagado aqui, né? A gente pode colocar uma cor mais neutra. A cor talvez aqui em cima deixe branco, né? Pode mudar a cor do card, sei lá. Uma coisa assim. Então vou deixar esse aqui de cima como branco mesmo. Aqui eu vou tirar esse texto vermelho aqui. Como branco, não, como cor do texto simples. Esse yellow aqui. Vou deixar ele como preto mesmo. Então eu vou tirar esse color aqui. Aqui, sim, não. Esse botão talvez... não, tá. Sim ou não, né? Beleza. Acho que tá bom. Apertar em sim, ele vai remover. Apertou não, ele fecha. Bom, então falta só a gente fazer aqui... fazer a exclusão, né? Excluir de fato aqui no confirmar a exclusão. Então eu tenho que deletar o cara, né? Então, como a gente está fazendo por ID, né? Posso fazer também com for each, this.contas, né? No primeiro caso eu fiz com for normal para vocês verem que também não faz diferença nesse caso, né? São tipos diferentes do for. Ponto for each, né? E aí aqui eu faço conta, e aqui se conta.id for igual ao this. Chamei de... cadê? Conta excluir, né? Conta excluir. Ponto .id. Né?
Quer dizer que eu encontrei o cara. E aí eu tenho que remover esse cara. Então, this.contas .splice conta. Na verdade eu preciso do índice aqui, né? Então vou colocar o index aqui. Index. Então eu colocaria o index. E 1, né? Aqui tá com um errinho aqui na sintaxe. Aqui, né? Contei o índice, aí eu pego o índice e deleto, e aí o que eu faço? Aí depois que eu terminei, né, a deleção aqui, eu preciso recalcular, né? Então, calcular balanço novamente, e também preciso fechar a janela, né? Então, confirma exclusão recebe false. Na verdade, essas variáveis ficaram bem confusas, né? Confirmar exclusão. Eu vou chamar o confirma exclusão aqui, ó, que é a minha propriedade. De confirma exclusão dialog. Mudei todo mundo para não confundir, né? Então fecha a minha janela. Então vamos ver como é que ficou lá, né? Agora está aqui, quero deletar o 10 aqui, ó. Então a minha receita tem que diminuir 10, né? Cliquei. Deu algum erro aqui? Vamos ver. Não chamou a função, né? Ó, tá lá. Tá faltando aqui. Esse cara não mudou, né? Então ficou faltando. Não foi todo mundo que eu alterei. Volta para lá. Cliquei. Tem certeza que deseja excluir esta conta? Sim. Removeu. Diminuiu daqui. Então, R$30 de receita, 20 de despesa. Tem um balanço positivo de R$10. Legal. Poderia até fazer exibir esse cara aqui em verde, né? Se tivesse positivo, e vermelho se tivesse negativo. É legal de fazer isso também. Vamos colocar lá. Então eu venho para cá, e para eu fazer isso eu teria que colocar este cara aqui, né, inteiro, em algum elemento para poder aplicar a minha classe de mudança de cor, né? Então vamos fazer isso aí. Então para isso a gente vai colocar esse cara aqui num card, ó, vcard, tá? Vou jogar ele para dentro do card aqui. Vou dizer que esse card é flat só para ele ficar chapado assim, né? Sem altura, sem profundidade, na verdade, né? Na minha tela, né? E aí, a forma de eu mudar isso é eu mudando a cor do texto, né? Só que aí a minha cor do texto, ela depende. Se o meu balanço geral for maior que 0, a minha cor do texto é verde. Se ela for menor que 0, né, ela vai ser vermelha, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, class, né? E aí essa classe, ela tem que ser injetada, né? Não pode ser um valor fixo. Então eu vou fazer o seguinte. Balanço geral é maior ou igual a 0? Se for, né? Se for, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a classe green, né? Traço text. Caso contrário, eu vou colocar
red text. Então, dentro do meu card que está escondido ali, né? A minha classe vai ter o texto verde se o meu balanço geral for maior que 0, maior ou igual, né? Se não, ele vai utilizar a cor vermelha, né? Esse aqui é um operador ternário normal, né? Faz a pergunta da condição, se ela for verdadeira ele faz o primeiro, se não ela faz o segundo, 2 pontos, né? Então vamos ver se funciona. Tá lá, já está aparecendo 20 aqui, né? Então deixa eu colocar uma nova conta aqui, teste, vai ser um tipo despesa, valor de R$100 aqui, qualquer coisa, salvou, olha lá, com menos 80, então ele está realmente fazendo a minha regrinha aqui de exibir ou não, né? Beleza, então essa parte está ok. Falta só exibir então o meu dialog, né? Que eu ainda não fiz. Então vamos lá para o dialog para finalizar essa parte das contas. Vamos para lá. Então aqui eu tenho, quando o cara clica aqui na minha lupinha, né? Cadê ela aqui, ó? Detalhes, né? Então eu tenho que criar ela aqui, ó. Já não fiz, né? Detalhes. Vou receber a conta, né? Essa conta ele está chiando aqui porque eu não utilizei. Vou fazer qualquer coisa aqui, conta, recebe, só para ele não ficar dando problema. Conta, vou pôr no alerta aqui, ó, alert, som.stringify, conta. Pronto, só para ele parar de chorar. Isso aqui quem fica dando esses BOs é o ESLint, tá? Que ele não deixa você compilar quando faz esse tipo de coisa. Você está recebendo uma variável que você não usa, não pôs ponto e vírgula, não pôs espaçamento e tal, então ele reclama disso mesmo. Beleza, então vamos voltar aqui. E aí na hora que ele clicou, né? Então eu tenho que ter um outro cara aqui, ó, que eu vou chamar de detalhes dialog, que vai começar também com false, né? Porque ele começa fechado. E aí o cara clicou em detalhes, eu preciso abrir. Então this.detalhes dialog recebe true, né? Recebe true. E aí ele tem que abrir a janela. Eu ainda não tenho essa janela, vou providenciá-la, né? Então basicamente o que eu vou fazer é uma janelinha pequena que tem os campinhos, né, como um formulário, só que a gente vai deixar esse formulário desativado, né, com os dados da minha conta, né, dessa conta aí. Então eu vou simplesmente utilizar um form normal, tá? Inclusive eu posso até utilizar o form que já está lá, só que um form desabilitado, né, um form desabilitado. Vou vir aqui junto, ó, e vou construir outro dialog, né? Aqui vou chamar de janela de detalhes. Tá, e essa janela de detalhes vai ter um dialog. Então eu vou copiar esse dialog aqui para a gente também abrir essa janela de detalhes aqui. Deixa ela fora da div, né? Tem que pegar essa div aqui e jogar ela aqui. Opa. Aqui, janela de detalhes, e vou copiar esse cara aqui por aqui. Beleza, então vou mudar aqui para dialog, detalhes dialog, né, que está aqui. Esse cara não precisa ser persistente, o cara clicou fora, ele pode sair, né? O título aqui é detalhes da conta.
E aí eu talvez nem precise dessas ações, né? Ele clica fora e ele fecha. Eu vou deixar só um botão aqui, ó, escrito fechar, né? E aí a única coisa que eu faço é detalhes dialog recebe false. Esse botão de sim não vou ter, né? Beleza. Então vamos ver como que tá este carinha lá. Então vamos para a tela. Ó, vou clicar aqui. Ele está abrindo aqui para a gente ver que ele realmente recebeu detalhes da conta, fechar, cliquei, ele fecha. Beleza. Então eu vou vir aqui. O detalhes, né, ele só está exibindo o alerta para não ficar dando erro aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, conta conta detalhes, detalhe, conta atual detalhe, ó, atual detalhe, e vai começar vazia. E aí quando o cara clica, né, para ver os detalhes, né, eu venho aqui e faço this.conta atual detalhe recebe a conta, tá? E aí o que ele faz? Ele vai abrir o meu formulário aqui, né? Então meu formulário aqui na parte principal aqui. Então vcard, vou usar o text aqui, né, para deixar o conteúdo, né? E aqui dentro eu tenho que colocar o meu formulário, né? O formulário. Então eu posso fazer simplesmente do mesmo jeito que eu fiz aqui, né? Posso até colocar o vcard aqui, ó, só que esse cara não precisa. Então, ó, toda essa parte do container aqui, ó, daqui para frente, ó, valor, observações, eu posso copiar, ó, copy, e vou jogar ele aqui na minha janela de detalhes, né? A diferença é que deixa eu ver aqui, ó, card text, ele tem um VROW aqui, ele tá dando por causa do container, beleza. A diferença aqui é que eu quero exibir, em vez de conta atual aqui, ó, eu quero que seja conta atual detalhe. Vamos ver como é que tá ficando, né? Vamos voltar aqui. Vou clicar no detalhe. Ó, tá dando uma bugadinha na tela pelo tamanho da janela, mas tá aqui, conta 1, tipo receita despesa ali, né? Tá como receita, não tá como somente leitura por enquanto, né? O valor aqui e o cara aqui, beleza, fechar. Então o que eu tenho que fazer é aumentar, né? Então vou ver aqui na minha janela e aumento, vou colocar aqui 500 pixels, vamos ver como é que tá. Aqui, aí beleza, com o tamanho máximo de 500, ele se adapta, né? Beleza, aí esses caras têm que ser somente leitura, todos eles, né? Então eu posso vir aqui e utilizar a propriedade ou disabled ou read only, né? O disable ele fica com aquele aspecto de desabilitado, onde você não pode clicar, e o read only ele não permite edição, né? Então vamos ver aqui, ó, descrição, vou vir aqui, ó, read only, aqui também, read only e read only. Salvei. Beleza, cliquei, abriu, ó, não consigo editar,
consigo clicar, mas não consigo editar, né? Ou então eu posso substituir aqui o Read Only pelo Disabled, né? Ó. Disabled. E aí ele fica com esse formato. Acho que fica até melhor, que você não consegue fazer alteração e não consegue selecionar nenhum item, né? Então, beleza. Além daqui, eu não tenho nenhuma outra informação, né? O valor total aqui, né? Esse valor total também posso mudar para ele aparecer como formatado. Observação aqui, né? Então vamos dar uma olhada aqui na nossa listagem, né? Descrição, tipo, valor, né? A parte de observação eu não conseguiria ver, né? E só, na verdade, tem um cara a mais. Se tiver mais informação com relação à minha... Por exemplo, o ID eu também poderia exibir, né? O ID da transação ali, né? Da transação não, do cadastro, alguma coisa assim. Nesse caso eu não, acho que não precisa colocar, né? Então vamos manter do jeito que está. Clicou aqui para fechar. Beleza, então vamos fazer o teste completo. Eu vou vir aqui, criar um novo, ó, vou colocar assim, conta de luz, tipo despesa, né? Valor R$100, observação, fatura da conta de luz. Salvou, beleza, é uma despesa, né, de R$100, então tá aqui, já contabilizou, né, já contabilizou os menos 80 aqui, né, e aí eu consigo visualizar as informações, conta de luz, despesa R$100, né, fatura da conta, não consigo editar, né, mas eu posso excluir, se eu mandar excluir, sim, aí ele recalcula e volta para o valor. Então realmente está interessante, está bacana, está fazendo o que a gente quer, né. Só vou colocar ali dentro do meu dialog aqui, ó, a partir do valor, né, esse cara aqui ele está mostrando como o valor direto, né. Eu poderia colocar esse cara formatado, mas para fazer isso eu teria que colocar uma string direto, né? Então para fazer isso, ó, na verdade aqui como esses campos são todos campos de somente leitura, eu não preciso colocar vmodel, né? Porque eu não quero associar esses campos de uma forma, fazer o que a gente chama no view de two-way data binding, né? Que é o que o vmodel faz, que é o campo está associado com a variável e a variável está associada com o campo, né? Eu quero fazer só colocar o valor. Então eu vou substituir nesses casos aqui, ó, o vmodel, tá? Opa, vou marcar aqui, ó, vou usar o Ctrl D para ir marcando todos os que estão abaixo, né? E vou substituir esse cara pelo value. Só que aí eu tenho que injetar o valor, né? Senão ele não funciona. Tem que injetar o valor aqui, senão ele não funciona. Vou salvar, não deu nenhum erro. Aqui, ó, já dá para ver que ele está exibindo, né, do mesmo jeito, só que esse cara ainda não está funcionando as casas decimais, né? Então eu venho aqui no valor e coloco a minha função .toFixed 2. Salvo. E aí já está aqui exibindo. Vou tentar com outra aqui. Olha lá, R$20. R$10 e beleza. Então, pessoal, com isso a gente consegue finalizar, né, a nossa lista de contas, né? A parte principal onde eu consigo cadastrar uma conta, dizer se ela é uma conta, essa conta é uma receita, é uma despesa, né? E aí a gente consegue fazer o balanço em tempo real na hora que eu adiciono uma conta nova, se é uma receita, se é uma despesa, ele exibe para mim ali. Tá? Poderia até mudar aqui também, ó, receita e despesa, colocar com uma cor
também variável, né? Vermelhinho no despesa e verdinho no receita, né? Até dá pra gente fazer isso, ó. É bem simples de fazer. Só vir no template aqui, ó. Cadê? A gente tem o template do ações, valor, né? Posso fazer a mesma coisa aqui com o template do tipo, né? Aí eu venho aqui e faço o seguinte, em vez de colocar um ícone, né? Eu venho aqui e faço o seguinte. Vou colocar posso colocar uma div aqui, né? Então aqui eu coloco uma div, pode ser uma div ou qualquer elemento aqui, né? E vou continuar exibindo o item.tipo. Só que aqui eu vou injetar no meu class uma regra, que é item.tipo é igual a receita. Se for igual a receita, a minha classe vai ser receita vai ser verde, né? Green text. Caso contrário, red text. Salvei. Vou vir aqui para o meu código. Aí deu um errinho aqui. Propriedade toFixed. Tá, esse erro aqui provavelmente é porque provavelmente esse erro tá dando aqui porque o toFixed que a gente colocou por último, né, que é o toFixed do detalhe, tá vindo com antes dele ter alguma coisa, ele tá tentando pegar e não tem valor, né? Então eu venho aqui, ó, quer ver? Cadê o toFixed que estava aqui? É o do detalhes, né? Aqui, ó. Esse toFixed aqui, ó, conta atual detalhe ponto valor toFixed 2. Só que acontece, quando ele chega para carregar a primeira vez, conta atual detalhe não tem nada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, valor e 0, só para ele não dar o erro, né? E aí ver se funcionou, né? Ah, beleza, já voltou, né? Esse erro aqui é só dar um F5 que ele some. Já está aqui carregando certinho, receita, despesa, né? E continua exibindo normalzinho aqui. Fechou, galerinha? Então é isso. Com isso aqui a gente finaliza, então, agora real, né? Essa aula foi um pouco mais longa aí, mas foi para a gente compensar da primeira aula, que a gente, para não misturar os conceitos, né? Então, para não ficar, para a gente não ter que parar no meio do caminho, eu preferi estender um pouco mais essa e fazer a primeira um pouco mais curta. Mas beleza, com isso a gente finaliza a parte de contas cadastradas, que é a parte principal, né? Já está tudo ok, baseado naquilo que a gente planejou. Então, próxima aula a gente vai fazer uma homezinha bem simples, né? Uma telinha de home aqui só com uma imagenzinha e um bem-vindo, né? E a parte do relatórios, né? Que vai ser só mostrar um gráfico de mês e valor total, tá? Então isso a gente finaliza essas duas partes que faltam aqui na nossa próxima aula. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês aí. E espero encontrar vocês na próxima aula com o mesmo ânimo, a mesma disposição aí, imagino, né? Esteja todo mundo bastante animado aí com o projeto. E é isso. Beleza, pessoal? Um abraço, a gente se encontra na próxima aula. Valeu!